Solicito ao vereador, cadê o Edson? Faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus. Solicito ao vereador Edson que faça um versículo, a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia, temos em mãos atas das sessões realizadas em 16, 18 e 27 de novembro, bem como a de 3 de dezembro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias às mesas dos vereadores. Coloco a ata do dia 16/11 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 18 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 27/11 de 2015 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 3 de dezembro em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Expediente recebido do Executivo. Temos em mãos convites para formaturas da Rede Municipal de Ensino. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos mesmos. Senhora Presidente, senhores vereadores, companheiro Isaac, representando aqui a imprensa municipal, senhores funcionários, senhores que nos abrilhantam com as suas presenças nessa sessão ordinária, pessoal que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, boa noite. Nós recebemos através do Poder Municipal, através da Secretaria da Educação, algumas formaturas que chegaram o convite à mesa dos vereadores, sendo elas Escola Sandoval José de Almeida, dia 7, que aconteceu hoje às 8h30, Escola Albertina de Godoy Saab, também dia 7 às 19h30, está acontecendo agora, Escola Sebastião Fernandes Balieiro, dia 8 de dezembro, às 8h30, Escola Odete Vassalo, dia 9 de dezembro, às 19h, Escola Mateus Conceição, dia 10 de dezembro, às 19h, Escola Nuvem Azul, dia 10 de dezembro, às 19h, e Escola Milton Marçal Silveira, dia 11 de dezembro, às 19h. Também da EMF Milton Marçal Silveira, solenidade de conclusão de curso, dia 11 de dezembro de 2015, às 19h. Obrigada, vereador. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Executivo, referente a outubro do corrente ano, que encaminho à Secretaria para que fique à disposição das comissões permanentes. Expediente da Câmara Municipal, temos em mãos o balancete da despesa do Legislativo, referente a outubro do corrente ano, que encaminho à Secretaria que fique à disposição das comissões permanentes.
Temos em mãos projeto de resolução 3 de 2015 e 4 de 2015, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Expediente de terceiros. Esta Casa recebeu em 26 de novembro o processo de do Tribunal de Contas 2026/26 de 2013, tendo por objetivo as contas do ano de 2013 do Executivo Municipal, acompanhado do respectivo parecer prévio, exarado por aquele tribunal. Determina nos termos do artigo 292 do Regimento Interno, a leitura do mencionado parecer prévio, a distribuição, mediante recibo do mesmo, bem como do balanço anual de 2013. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer TC 020/2096/02613. Prefeitura Municipal de Vereador, exercício 2013. Prefeito Ernei Antônio de Paula e Maicon Lopes Fernandes. Período 1/1/13 a 4/4/13 e 5/4/13 a 31 de dezembro de 13. Advogados Gabriel Carvalhais Rossati e Jefferson Renosso Lopes. Visto, relatados e discutidos os autos, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 25 de agosto de 2015, pelo voto dos conselheiros Sidney Stanislau Beraldo, relator, e Antônio Roque Cittadini, presidente, e do auditor substituto de conselheiro Samir Hurman, acorda, na conformidade das correspondentes notas taquígrafas, emitir o parecer prévio favorável às contas da Prefeitura. As recomendações e determinações encontram-se no voto do relator. Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. Publique-se, São Paulo, 2 de setembro de 2015. Antônio Roque Cittadini, presidente. Sidney Stanislau Beraldo, relator. Obrigado, vereador. Determina o encaminhamento do processo à Comissão de Finanças e Orçamento. Moções. Não temos moções. Indicações. Temos em mãos 3 indicações de autoria do vereador Edson Luiz Franco. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, em caráter de urgência, seja providenciada a correção na estrada vicinal do Banharão, no percurso entre a antiga escolinha e o município de Terra Roxa, que principalmente no período de chuvas fica intransitável, colocando em risco a integridade física e a vida dos que trafegam pelo local. Desta forma, o executivo estará promovendo atitudes para se evitar acidentes no local. Tal solicitação tem como finalidade atender às reclamações dos usuários da pista. Vereador São Paulo, 1º de dezembro de 2015, Edson Luiz Franco, vereador. Indicação. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, em caráter de urgência, seja providenciada a correção buraco na pista asfáltica da SPV Adão Teixeira, que liga Virador a Terra Roxa, a aproximadamente 1 quilômetro da Pontes do Córrego, neste município, que está colocando em risco a integridade física e a vida dos que trafegam pelo local. Desta forma, o executivo estará promovendo atitudes para se evitar acidentes no local. Tal solicitação tem como finalidade atender às reclamações dos usuários da pista. Vereador, 1º de dezembro de 2015, Edson Luiz Franco, vereador. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, em caráter de urgência, seja providenciada a correção, buraco, da pista asfáltica SPV que liga Virador a Morra Aguda, aproximadamente no quilômetro 6, próximo da entrada do sítio da família Caldeira, nesse município, que esta está colocando em risco a integridade física e a vida dos que trafegam pelo local. Desta forma, o executivo estará promovendo atitudes para se evitar os acidentes no local. Tal solicitação tem como finalidade atender as reclamações dos usuários da pista. Viradouro, 1º de dezembro de 2015, vereador Edson Luiz Franco. Temos em mãos 9 indicações de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Eu vou dividir, eu vou passar 4 para o primeiro secretário e 5 para o segundo secretário, fazer a leitura para não cansar. Essa primeiro secretário, presidente. Indicação. Concessão do nome à senhora Nair de Martins Lugato, a obra via ou logradouro público. O vereador Manuel Aparecido Brandão
que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica a excelentíssima senhora Fabiana Lourenço da Silva, presidente do Poder Legislativo Municipal, a concessão do nome da senhora Nair de Martins Lugato a uma obra pública, Rua O Logradouro Municipal. Viradouro, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Justificativa. A senhora Nair nasceu e viveu seus 89 anos em nossa cidade. Aqui criou seus filhos, ao lado do senhor Alexandre Lugato, também já falecido. Mulher de fibra, senhora do lar, mãe dedicada, esposa exemplar por estes e outros predicados. Merece que esta Casa de Leis lhe conceda a honraria que ora lhe propõe. Mediante o exposto, peço a anuência da senhora presidente e apoio dos nobres pares. Vereador, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Concessão do nome à obra via logradouro público. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica a excelentíssima senhora presidente Fabiana Lourenço da Silva Siviero, presidente do Poder Legislativo Municipal, a concessão do nome da professora Maria Rosa Bruschini a uma obra pública, Rua O Logradouro Municipal. Vereador, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Justificativa. A senhora Rosa Bruschini, dona Rosinha, como era conhecida, foi a professora da EMF, Dr. Sandoval José de Almeida, onde lecionou por muitos anos. Viveu ali em frente à própria escola e, já aposentada, parecia ter saudade da rotina profissional. Passando várias horas do dia em sua varanda, olhando para o local onde havia por muito tempo ajudado a construir sonhos, moldar vidas e elevar almas. A nobre função por ela desenvolvida por si só faz jus à homenagem. Mediante o exposto, propõe a honraria, solicitando e pedindo a anuência da senhora presidente e o apoio dos nobres pares. Viradouro, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Indicação. Concessão do nome do senhor Alexandre Lugato à obra via O Logradouro Público. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica a excelentíssima senhora Fabiana Lourenço da Silva, presidente do Poder Legislativo Municipal, a concessão do nome do senhor Alexandre Lugato a uma obra pública, Rua O Logradouro Municipal. Vereador, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Justificativa. O senhor Alexandre nasceu em Mundo Novo, atual Urupês, em 12 de setembro de 1919, falecido. Mediante o exposto, peço a anuência da senhora presidente e o apoio dos nobres pares. Faleceu em 7 de fevereiro de 2014 em Viradouro, onde viveu a maior parte da sua vida. Aqui criou seus 8 filhos, dos quais 5 aqui permanecem. Homem de fibra, esposo e pai dedicado, sempre dado ao trabalho da agricultura, contribuiu para a história e para a grandeza desta terra, merecendo assim a honraria que hoje propõe. Mediante o exposto, apelo para o espírito público da senhora presidente e dos demais colegas para dar efeito à proposta. Vereador, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Indicação, operação tapa-buraco. O vereador Manuel Aparecido Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, a colocação de bancos na Praça Cônego Emílio Antônio Romenil. Vereador, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Justificativa. Há um tempo, a referida praça, que é uma das principais da nossa cidade, está desprovida de bancos. É muito comum, principalmente nos inícios de noite, vermos vários moradores nas proximidades da referida praça, sentada nas muretas de pedras ali existentes, justamente por falta dos bancos. Diante do exposto, confiante em vosso pronto atendimento a esta indicação, subscrevo renovando os meus votos de respeito e consideração. Professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Excelentíssima senhora presidente, componentes da mesa, aos colegas, à imprensa, aos funcionários, ao pessoal que presente e ao internauta, boa noite. Indicação. Estacionamento 45 graus na Avenida João Gibran. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Marco Lopes Fernandes, prefeito municipal, a construção de estacionamento 45 graus na Avenida João Gibran. Vereador, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Brandão, vereador. Indicação. Operação Tapa Buracos.
O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Viradouro, indica ao excelentíssimo senhor Marcos Lopes Fernandes, prefeito municipal, que determina a realização de operação tapa-buraco nas seguintes ruas. 1. Carlos Gomes, no cruzamento com a rua Antônio Bacocina, no Jardim Paraíso, ao seu cruzamento com o Oscar dos Santos, no Jardim Brícia. 2. Tiradentes, em frente à Escola Municipal Odete Vassalo Piccoli. 3. Edílio Americano de Freitas, entre as ruas Tiradentes e Carlos Gomes. 4. Cruzamento entre as ruas Manuel Felipe e Durval Cardoso da Silveira. 5. João F. Pereira, no bairro Nova Viradouro 2, alagamento em vários pontos. Viradouro, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Brandão, vereador. Indicação: adoção de salário mínimo paulista. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Marcos Lopes Fernandes, prefeito municipal, o máximo empreendimento de esforços para viabilizar a adoção por parte da Prefeitura Municipal de Viradouro do salário mínimo paulista como piso mínimo do salário em nosso município. Viradouro, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Brandão, vereador. Indicação: revisão da resolução SME 04/2015. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e aos excelentíssimos senhores secretários municipais da Educação e dos Negócios Jurídicos a revisão do artigo 9º, 38 e 43 da SME 04/2015, deve ser, né? Não é 25 não, né, professor? Que disciplina a atribuição de aulas para 2016 no âmbito das escolas públicas municipais. Viradouro, 7 de dezembro de 2015. Indicação: mudança da lei que concede prêmio de estudidade aos professores. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Marcos Lopes Fernandes, prefeito municipal, o envio urgente de projeto de lei a esta casa modificando a lei que concedeu o prêmio de estudidade aos professores, indicando o valor de R$ 11,00 em vez de um percentual indexado ao valor da hora-aula. Indo ainda que se aproveite a oportunidade para estender o benefício ADIs, Agente de Desenvolvimento Infantil. Vereador, 7 de dezembro de 2015. Professor Manuel Brandão, vereador. Iniciamos agora, obrigado, vereadores. Iniciamos agora a palavra livre, a palavra está livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, a todos vocês, muito boa noite. Cumprimento igualmente, com o mesmo desejo, aos funcionários desta casa e às pessoas que nos dão a honra da sua presença nesta noite aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimento ainda e estendo o mesmo desejo de uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Ao mesmo tempo, sendo esta a última sessão ordinária do ano, porventura ocorrerão algumas extraordinárias, mas sendo esta a última ordinária, aproveito o ensejo para desejar a todos um santo e feliz Natal e que 2016 venha a sua família com as bênçãos de Deus. Gostaria, senhora presidente, de comentar rapidamente as indicações que fiz nesta noite, pelo menos algumas delas. Antes, porém, gostaria de, cumprindo aquele meu velho provérbio de que se deve cobrar o necessário, elogiar o elogiável, criticar o criticável, eu venho aqui fazer alguns pedidos ou renovar alguns pedidos feitos desta tribuna e enviados ao prefeito municipal e que ainda não foi possível o atendimento. Primeiro, com relação às ruas alagadas no Jardim Nova Viradouro 2, são consideráveis as poças de águas que ali ficam. E nós sabemos, além de todos os outros problemas,
e incômodo aos moradores que ali estão a possibilidade da proliferação do mosquito da dengue, que está aí em alta, trazendo outras doenças consigo. Então, eu gostaria mais uma vez de solicitar um carinho especial para com aquelas ruas da Nova Viradouro 2. E, ao mesmo tempo, aproveito para parabenizar e agradecer mais uma vez por ter reconstituído o asfalto no mesmo bairro. Gostaria de pedir ainda quantos buracos na rodovia que dá acesso à chácara da família Câmara e outras. Eu tenho pedido aqui há vários meses, estou insistindo de que com a chegada desse tempo de chuva, aqueles buracos têm uma tendência de aumentar ainda mais, dando maior prejuízo para quem utiliza a via e trazendo maiores gastos futuros quando o município resolver fazer aquele serviço. Então, que se possível, fosse feito o mais rápido possível, feito já no início desse momento aí de chuvas. Por fim, falo ainda com relação a uma indicação que o vereador Edson acaba de fazer aqui, acabou de ler uma indicação dele mesmo, em que ele pede com relação a um buraco na rodovia para Terra Roxa, isso logo acima da estação de tratamento de esgoto. Aqui nessa tribuna eu fiz várias vezes esse pedido, vereador Edson, e me parece que já foi atendido. Aquele lá está resolvido. Mas eu gostaria de aproveitar um gancho na sua indicação e lembrar que entre a entrada da Toca do Porco até a ponte, nós estamos com sérios problemas. Há pequenos buracos, há uma junção muito grande de areia e água no momento em que há as enxurradas. Então, ali também precisa de um olhar especial. O mesmo acontece com esta outra ponte para quem vai para Terra Roxa, não pelo anel viário, mas aqui por esse caminho mais próximo, a curva do Nourão, como falam assim. Aquela ponte sobre o Sucuri, próximo da curva do Nourão, junta muita água durante os momentos de chuva. Então é necessário abrir lateralmente algumas valetas para essa água escoar, porque há um sério risco de aquaplanagem. Pois não, vereador? Para Ibitiúva, né? Esse processo de aquaplanagem é bastante complicado e nós pedimos então ao prefeito que dê um olhar especial para isso. Para concluir este momento, não tinha pedido antes, estou fazendo pedido agora, não foi possível escrever por falta de tempo, mas eu gostaria de lembrar com relação aos trevos. O mato está ficando alto nesses trevos e é necessário que tomemos uma providência imediata. E por falar em mato alto, eu relembro pela 1000ª vez, a Avenida Augusto Giovannini, na beira do rio Pardo. É área urbana, paga-se impostos e continua o mato crescendo, galhos de árvores que vêm para o meio da rodovia, carros que desviam do galho de árvore que vai para perto do outro carro, além do problema das altíssimas velocidades desenvolvidas naquela avenida. Venho pedir mais uma vez a limpeza do acostamento e a colocação de elementos redutores de velocidade, enquanto nós não tenhamos ali problemas mais sérios. Então, essa eu estou aí refazendo. Das minhas indicações de hoje, gostaria de comentar apenas algumas. Fiz indicação para a concessão de nomes de logradouros com os nomes das seguintes pessoas: Dona Nair Lugato, seu Alexandre Lugato, casal que todos aqui conheceram, Dona Rosinha, Maria Rosa Bruschini, Dona Rosinha que foi professora lá na IMF, Dr. Sandoval José de Almeida, ali viveu e ficava tanto tempo depois de aposentada, todos os dias que a gente ali chegava, passava por ali, encontrava a Dona Rosinha, olhando saudosamente para a escola onde trabalhou. Fica aí o pedido, senhora presidente, sabemos que isso é nosso, é direito nosso, desta casa, então não estou indicando ao prefeito, estou indicando a Vossa Excelência, que coloque naquela lista que já está grande também, e queria lembrar aqui 2 nomes anteriores, um deles que foi indicação minha, outro, se não me engano, do vereador Ailton, salvo engano. O primeiro é o nome do Zé Galinha, Zé Domingos. Já passou da hora de prestarmos a justa homenagem àquele que foi um funcionário exemplar na Prefeitura Municipal. E lembro ainda
do nome do senhor Luiz Hilário, um expoente aí junto à Igreja Católica, uma pessoa que trabalhou aí junto com o Cursilho por vários anos, me parece com a indicação do nobre vereador Ailton, a quem parabenizo e reforço. Tem a minha assinatura abaixo da sua, também pela pessoa do Luiz Hilário, né, conhecido de todos nós. Então fica aí esses pedidos. Estacionamento a 45 graus na Avenida João Gibran. Senhora presidente, demais vereadores, os senhores perceberam que nos últimos dias aquela avenida ganhou uma faixa de ciclovia, que na verdade é compartilhada entre ciclistas e pedestres. Parabenizo ao prefeito pela ação, pela segunda vez que já parabenizei aqui dessa tribuna. Parabenizo novamente. Mas gostaria de lembrar que o risco de acidentes foi potencializado. Os meus 4 anos de mandato, que já estão para terminar, desde o meu primeiro mês de mandato, eu tenho pedido nessa tribuna que se instale naquele local elementos redutores de velocidade. Pode ser a lombada, pode ser câmeras, que é muito melhor que as lombadas, porque você previne o excesso de velocidade e você monitora quem entra e quem sai na cidade. Então, isso eu tenho falado há muito tempo. Graças a Deus, e somente por Deus, não aconteceu ali acidentes com vítimas fatais. E vou dizer o motivo. Nós temos o barracão da prefeitura, naquela via, nós temos as pessoas que estão vindo da Aceflex e de outras empresas do Distrito Industrial, e que coincidem momentos de término de horário de serviço. Tem gente a pé, tem gente de bicicleta, e tem gente maluca de carro e de moto achando que aquilo é rodovia, e que pode trafegar com velocidade de rodovia. Então, o ingrediente ali é uma pólvora para acontecer algo ruim. Para piorar a situação, a pista ficou mais estreita com a via para os ciclistas. E continua tendo estacionamento do lado direito. Então, aos domingos, por exemplo, aos domingos à tarde, tem ali uma, como é que eu posso dizer? É uma área, digamos, de lazer das pessoas, em que muita gente, graças a Deus, vai àqueles estabelecimentos comerciais, já tomaram umas cachaças, já estão devidamente alterados, para carro de um lado e do outro da avenida, não na mesma via, mas torna-se estreita aquela passagem. E teme-se por acidentes. Então, a minha sugestão é que se crie naquela área de gramado, não totalmente, dá para preservar o campinho das crianças, mas se cria ali um estacionamento a 45 graus. E proíba-se estacionar ao longo da avenida, pelo menos até o barracão da prefeitura, para a gente evitar que venha acontecer acidentes. Então, estou aí pedindo ao prefeito, o Nilson, se estiver ouvindo, dá uma olhada ali com carinho. Ele falou aqui outro dia que seriam instaladas lombofaixas, mas já faz bastante tempo e essas lombofaixas não foram até agora instaladas. Então, elementos redutores de velocidades na Avenida João Gibran. Estacionamento, para evitar possíveis acidentes. Está justificado. Venho pedir ainda operação tapa-buracos em algumas ruas determinadas. E nisso também me congratulo com a administração municipal, que tem feito o serviço tapa-buraco, digamos assim, a contento. Infelizmente, com a qualidade de asfalto que Viradouro possui, jamais será possível tapar todos os buracos. Porque quando se tapa um, nascem 10, porque a qualidade é péssima. Vai se fazendo loteamentos, pintando de preto, dizendo que é asfalto, entregando para a prefeitura e 2 anos depois precisa se reconstruir o asfalto completo. Tem fé em Deus que não saio daqui sem oferecer a essa casa a oportunidade de aprovar regras para o asfalto em Viradouro, que é uma lástima. Então, peço em algumas ruas que estão determinadas na minha indicação. A pedido de vários funcionários que recebem salário mínimo na prefeitura, venho indicar ao prefeito a possibilidade de adotar não o mínimo nacional, mas o mínimo paulista, que é um pouquinho maior que o mínimo nacional, para que essas pessoas passem a receber um pouquinho mais. E na minha justificativa, que não foi lida, eu gostaria de destacar um ponto, em que eu coloco o seguinte: se municípios do Nordeste, do mesmo porte de Viradouro, ou até menores, são obrigados a pagar no mínimo, o mínimo nacional, então, Viradouro, estando no estado de São Paulo, que é o carro-chefe deste país, e não tendo, e eu garanto para os senhores e provo isso,
não tem uma das menores arrecadação. O vereador Ernei e todos os demais sabem muito bem disso. Nossa arrecadação é mais que 2 por 1, e a média paulista é 2 por 1. 2 milhões para cada um habitante, ano. Nós temos mais que isso, vamos para 50 milhões de orçamento, com uma população de 18, 20 mil habitantes. Então, nós estamos a mais que 2 por 1. Então, se lá no Nordeste é possível pagar o mínimo nacional, creio que seja possível aqui pagar-se o mínimo paulista. Então, fica aí a indicação. Quando me pediram isso, eu resolvi fazer um estudo para poder vir aqui propor. Venho aqui propor achando que é possível e esperando que seja atendido. Também pedi mudança da lei que concede o prêmio por assiduidade aos professores. E peço, por favor, encarecidamente aos nobres colegas, a todos vocês, muita atenção para isso. Senhores vereadores, nós aprovamos nesta casa, e eu não me recordo mais a lei, mas todos vão recordar do projeto, não me recordo do número, um projeto de lei em que o prefeito concede aos professores que não faltarem durante o mês, que eles recebam o valor da hora-aula de R$11. O que eu quero chamar a atenção, vereadores, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: quando eu determino R$11 e não um percentual do valor da hora-aula, eu corro o risco de, em dezembro, com o aumento que, com fé em Deus, o prefeito dará, porque eu tenho certeza que deseja e assim o fará, com o aumento, o valor da hora-aula fica maior que R$11. Então, nós aprovamos o negócio, vereador Gilmar, sem perceber, eu tenho certeza que o senhor também não percebeu, e eu também não percebi, e tenho certeza que o prefeito não percebeu, porque não seria plausível que alguém concedesse um aumento com um prêmio com data para acabar. Entendeu? Isso aí tem data para acabar, acaba em dezembro. Em dezembro, com a revisão salarial, a hora-aula fica maior que 11. Como é que eu vou pagar 11 para quem não faltar? Então, é melhor faltar a partir daí. Veja, então eu estou propondo, e estou enviando, vereadora, uma minuta já está pronta, e deixo aqui na casa, já está com o Lucas também, a minuta de maneira digital. Se for pedido, Lucas, por favor, envie à prefeitura, para que o prefeito apenas assine um novo projeto, que diz que, em vez de pagar R$11, pagar-se-á o valor da hora-aula, mais 6,8% do valor da mesma, que vai equivaler aos R$70, aos 70 centavos, que faz dar dos 10,30 dá os 11. Então, veja, dessa forma, se colocarmos percentualmente, vai valer para agora e vai valer para o próximo ano para todos os professores. Então, em defesa do salário dos mesmos, eu venho aqui pedir encarecidamente ao prefeito que mande esse projeto em regime de urgência e já peço antecipadamente aos colegas que, por favor, compareçam para a gente votar ainda este mês. Para que nós estamos por poucos dias para perder isso, vereadores. Então, estou pedindo ao prefeito e pedindo aos senhores, quem puder interceder junto ao prefeito, interceda, porque os professores não podem ter esse prejuízo. E, ao mesmo tempo, volto mais uma vez a pedir que, ao reenviar o projeto para casa, o prefeito faz um pouquinho mais de esforço nas suas economias e também atende às ADIs, aquelas que são agentes de desenvolvimento infantil. E aí fica tudo certo, é um presente de Natal que esses funcionários merecem e que eu tenho certeza que em breve estaremos votando aqui nessa casa. E, por fim, estou terminando, presidente, garanto a Vossa Excelência que estou no fim. Mas eu não poderia, e peço a paciência dos senhores e das senhoras, para que eu faça um destaque com relação à minha indicação de revisão de alguns artigos, e não está aqui dentre essas, da resolução número 4 da Secretaria Municipal de Educação, que dispõe sobre atribuições de aulas para 2016. Eu falei na sessão passada sobre essa questão, alertando, e agora venho falar implorando. Lucas, por favor, se conseguir uma cópia dessa resolução que fala deste assunto, por favor, me forneça. Então, vejam, venho implorar à Secretária Municipal da Educação,
ao secretário dos Negócios Jurídicos e ao prefeito municipal que faça as mudanças necessárias para que não cometamos injustiças contra os professores. E vou determinar alguns pontos disso. Começa-se pelo ponto em que, no artigo, agora não me lembro, infelizmente eu não estou com a cópia, mas em um dos artigos da resolução, vereador Júnior, nós temos escrito o seguinte: a disciplina, em outras palavras, a disciplina de produção textual, vereador Ernei, faz parte da disciplina de língua portuguesa e, portanto, devem ser atribuídas como carga suplementar aos professores de língua portuguesa. Existe um monte de falhas nesta questão. Primeiro, não existe o componente, não existe a pertinência do componente de redação ou produção de texto ao componente de língua portuguesa. Porque não existe pessoas formadas em língua portuguesa, e nem formadas em língua inglesa, e nem formadas em língua espanhola. Uma pessoa se forma em línguas, e formando-se em línguas, licenciado em língua, pode dar aula de português, de inglês, de espanhol. Então, a formação de um professor que dá aula de língua portuguesa é exatamente a mesma formação de um professor que dá aula de língua inglesa. Como que na atribuição da produção textual, eu vou dizer que somente o de língua portuguesa pode ter atribuídas as aulas para si? A formação é a mesma. Eu não posso impedir aquele de língua inglesa, de língua espanhola não é o caso, que não tem no município, mas se tivesse, de também participar da atribuição dessas aulas relativas à produção textual. Então, eu estou pedindo, esse é um ponto. O outro ponto que eu vou pedir é o artigo 43, esse que eu me referi, me vem à lembrança, é o artigo 38. E o artigo 43 traz outra coisa, a meu ver, impossível de ficar dessa forma, que é o seguinte: os professores de educação física, diz o texto, desde que a escola demonstre interesse e o professor concorde e a comissão de atribuição dê o veredicto, esse professor pode pegar aulas por aptidão. O que é aptidão? Que julgamento é esse de aptidão? Aí então vamos supor assim, digamos que o vereador Júnior também seja professor da aula de educação física e que eu também o fosse. Vamos supor que o vereador Júnior prestou concurso há 20 anos atrás e está na prefeitura municipal. E que, assim sendo, ele já fez de lá para cá, tem a mesma formação inicial que eu, digamos assim. E de lá para cá o vereador Júnior tenha feito N cursos de especialização, pós-graduação e etc. Certo? E que eu, de última hora, tá, consiga ingressar nos quadros do magistério municipal, com bem menos tempo que o outro professor, e que tenha apenas a minha formação inicial. Mas a Fabiana, como diretora da escola X, resolve dizer que quer o Manuel Brandão dando aula de capoeira, porque sabe que o Manuel Brandão veio do Nordeste e tenha mais aptidão com a capoeira. Então eu pego as aulas que também interessariam ao vereador, ao professor Júnior, no caso, mas que ele, tendo mais tempo do que eu, melhor formação do que eu, não vai poder pegar, porque a diretora falou que ela quer o Manuel, porque tem aptidão. Isso entra em contradição com o artigo 8º da mesma resolução. Então há contradição interna entre o artigo 8º, combinado com o artigo 40, em relação ao artigo 38, em relação ao artigo 43. Eles estão em choque, eu estou pedindo, por favor, que se faça a revisão. Não é possível que não se faça. E ainda neste mesmo documento legal, eu gostaria de pedir a revisão do artigo 9º, que já foi prometida, mas ainda não foi feito, pelo menos até o final da tarde. Eu não achei um diário oficial de hoje que trouxesse uma errata sobre o artigo 9º da mesma resolução, número 4 da Secretaria Municipal de Educação, que faz, eu acredito que por erro, e já foi assumido pela Secretaria, que foi um erro, errar é humano, mas é preciso corrigir,
que traz a seguinte equiparação. Os cursos de 30 horas, formação de 30 horas, se faz em 3 dias, vão valer por 5 anos. Ótimo, isso está certo. Mas um curso de 180 horas de pós-graduação, de 360 horas de pós-graduação, não pode também caducar no mesmo intervalo. Não está certo essa caducância, se essa palavra existe. Então, eu estou pedindo encarecidamente que se faça essas correções. E termino aqui, senhora presidente, agradecendo profundamente a senhora pela paciência e a todos os colegas que aqui estão. Muito obrigado, senhor. A todos os colegas que aqui estão. Gostaria de agradecer imensamente pela paciência e pedir mais uma vez, Fabiana, por favor, converse com o prefeito, tenho certeza que ele vai entender que esse prêmio de assiduidade, da forma que está ali, só vai valer por mais esse mês. E eu tenho certeza que a intenção dele não foi dar um prêmio por apenas esse mês. A intenção dele é, com certeza, deixar esse prêmio validado para o ano de 2016. Portanto, peça que envie para cá o projeto. Está pronto, está redigido. Por que eu mesmo não ponho? Porque eu não tenho legitimidade para propor gasto da prefeitura. Quem ordena o gasto é o prefeito, eu não posso propor. Mas está pronto, e eu peço à senhora que convoque a todos os colegas, e peço aos colegas que compareçam para que a gente dê esse presente de Natal a estes funcionários. Muito obrigado, senhora presidente. Desculpe pelo alongamento da palavra. Vai chegar, viu, vereador? Tempo hábil, amanhã mesmo eu já pego a minuta e vou estar encaminhando. A palavra, vereador Ailton. Essa nota de R$100 que foi, minha parede. Boa noite a todos, a plateia que nos assiste, aos internautas. Quero pedir ao prefeito Maicon Lopes que, tudo bem, que atenda o pedido aí do nosso caro vereador Manuel Brandão, mas que em seguida não deixe de atender principalmente a classe dos motoristas, que entrando agora 2016, nós vamos ficar sem motorista, principalmente os estudantes e na área da saúde, ambulância. Agora, para o estudante, motorista que tinha uma ajuda, né, que era as notinhas, já fica sem essa notinha. Já o salário já cai. Por um pai de família, está difícil. Tem até motorista deixando os estudantes e indo para a ambulância, para ver se consegue tirar um pouquinho mais no seu ordenado, no seu salário. Então, eu peço para o prefeito Maicon Lopes, pode ver os requisitos, o que o nosso nobre requisitou, mas não deixar de atender essa área, que nós vamos pegar uns tempos difíceis aí, tanto na ambulância como os motoristas dos estudantes. Obrigado, senhor. Isso, gostei dessa aí, muito boa também. Agradeço aí, vereador, agradeço. Mais alguém? Passamos agora à ordem do dia. Na ordem do dia temos em mãos projeto de resolução 3 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. E o projeto recebeu 3 emendas de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Só um minutinho. Emenda 2, emenda 3. Uma emenda pela comissão. Projeto de resolução número 003/2015, que dispõe sobre o acesso à informação pública pela sociedade, instituído pela Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Institui o Serviço de Informação ao Cidadão e dá outras providências.
A emenda número 1, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é uma emenda modificativa ao projeto de resolução número 03/2015 do Legislativo, que dispõe sobre adequações no texto do referido projeto de resolução 03/2015, de autoria do Poder Legislativo. Artigo 1º. Substitua-se o termo ele por ela no segundo parágrafo do preâmbulo do passando a ter a seguinte redação: faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Vereadores, Estado de São Paulo, aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 2º. Desse nova redação, o artigo 3º, substituindo-se o termo por meio pelo termo através, no local em destaque, suprimindo-se o termo de, bem como o plural do termo ele, que aparecem taxados no texto abaixo como proposta da nova redação para o artigo. Artigo 3º. O Poder Legislativo, independente de requerimentos, deverá divulgar em local de fácil acesso, inclusive em meios eletrônicos, através de sítio, na rede mundial de computadores, informações de interesse coletivo ou geral, por ele produzidos ou custodiadas, dentre as quais. Artigo 3º. Remunere-se o artigo 4º, passando a ser o 5º e mantendo-se o mesmo texto. Artigo 4º. Renumere-se o artigo 5º, passando a ser o artigo 4º e modifique-se o seu texto do artigo 5º, de modo que o artigo 4º passe a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Acesso às informações constantes do artigo anterior, dar-se as medidas de disponibilização das mesmas nos meios nele previstos, assim como diretamente ao cidadão mediante protocolo de pedido nesta Câmara Municipal ou desde que solicitado mediante sistema informatizado disponibilizados no sítio oficial da Câmara Municipal, www.câmaravereadora.sp.gov.br, obedecendo-se em qualquer hipótese aos prazos legais estabelecidos na Lei Federal número 12.527 de 2011 e constando-se obrigatoriamente. Parágrafo único, Viradouro, 7 de dezembro de 2015. Vereadores Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira. Justificativa. Senhora Presidente e demais colegas, em especial dos integrantes da mesa diretora, pedimos a máxima vênia às vossas excelências para justificar as mudanças propostas nessa emenda. A substituição do termo ele por ela no segundo parágrafo do preâmbulo se faz necessário para promover devida concordância verbal. Quem promulga as resoluções é a presidente da Câmara. É o presidente da Câmara. Ocorre que no momento temos uma mulher no comando da casa, portanto, que a promulgue é a presidente, ou seja, ela, não ele. As mudanças no artigo 3º visam melhorar a redação primeiro eliminada, a repetição do termo meio, que embora em sentidos diferentes aparece na mesma oração. Inclusive em meios eletrônicos por meio de sítios. A segunda mudança suprime o termo de pelo simples fato de que não se divulga de informações, se divulga informações. Nos artigos 3º e 4º se propõe a inversão de ordem dos artigos 4º e 5º. Tal proposta tem a simples finalidade de aproximar os artigos que tratam de temas pertinentes a fim de evitar a descontinuidade do raciocínio lógico na leitura do texto integral do projeto de resolução. No artigo 5º, além da proposta da inversão da ordem, desde que seu antecessor, propõe-se também algumas mudanças no texto de tal modo que se evite o erro de citar um artigo cujo conteúdo é alheio ao que a ele se atribui. Vejam, senhores, como se inicia o texto original em apreço. Artigo 5º. Acesso à informação dar-se-á mediante disponibilização das informações constantes no artigo 4º, assim como diretamente ao cidadão. Ocorre que no artigo 4º não consta nenhum tipo de informação, senão vejamos. Artigo 4º. Serviço de Informação ao Cidadão SIC, vinculado à Secretaria dessa Câmara Municipal, cujo responsável será designado por meio de portaria, compete orientar, cobrar e fiscalizar a efetividade na prestação desse serviço. Estas, senhora Presidente, e demais colegas, foram as razões que nos fizeram propor a presente emenda e, mediante o exposto, contamos com a vossa aprovação. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, presidente, Edson Luiz Maria Tavares, vice-presidente, e Ailton Antônio Ferreira, secretário. Tá. Entrou outra emenda, você está na primeira, né? O vereador está falando para me submeter a vocês. Se ler a emenda inteira, ou só a justificativa dela?
Você fez, né? Vocês estão, porque são grandinhos. Se lê só a justificativa, tá bom? Tá bom, vereador? Pode ser, então, Ernei. Bom, a emenda número 2 é modificativa ao projeto de lei de resolução número 03/2001. Até porque depois o vereador vai fazer comentário, não é isso, vereador? Então, ele já vai dar uma pincelada. Agora, fica à vontade. Se for o caso, eu leio todo o projeto também, a emenda. Modifica o projeto de lei de resolução número 03/2015 do Legislativo que dispõe sobre mudança na redação do artigo 4º do projeto de resolução número 03/2015. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente. Tá. É. Verdade. Já tentamos aqui com a outra aqui. Coloco a primeira emenda que acabou de ser lida em discussão. A primeira foi pela comissão, né? São digitações. Ele por ela, através, de, através. Tá. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da segunda emenda. Que é pelo... A justificativa, né, que nós combinamos aqui. Bom, voltando a falar sobre a emenda número 2. Não, dá para ler. Não, mais ou menos. Falando sobre a emenda número 2, é uma modificativa ao projeto de resolução, né, do mesmo projeto, que dispõe sobre mudança na redação do artigo 4º do projeto de resolução número 03/2015. Na sua justificativa, diz o seguinte: excelentíssima senhora presidente e demais colegas, em especial membros da mesa diretora, com respeito que é devido aos nobres pares, no caso em particular aos membros da mesa diretora que subscreve o projeto de resolução, 3. Peço data vênia para ousar discordar do texto do artigo 4º do projeto de lei em tela. Assim se encontra escrito o referido artigo. Artigo 4º. O Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, vinculado à Secretaria dessa Câmara Municipal, cujo responsável será designado por meio de portaria, compete orientar, cobrar e fiscalizar a efetividade na prestação deste serviço. Primeiramente, há de se destacar a existência de ambiguidade no texto. Compete a quem? Ao SIC ou ao responsável designado? Por certo, ao segundo, fosse apenas isso, não proporia esta emenda, mas discordo também das atribuições do suposto designado. Se o serviço de informação tal qual diz o texto está vinculado à Secretaria da Casa, presume-se que os funcionários da Secretaria sejam os responsáveis pelo cumprimento do que dispõe a resolução, sendo que dentre eles será designado por meio de portaria uma espécie de supervisor para fiscalizar a efetividade da prestação do referido serviço. Data vênia, mais uma vez, ouso discordar por duas razões a saber. Primeira razão, entendo que o dever de fiscalizar as prestações de serviço da Câmara Municipal seja da presidente, podendo esta, nos termos do artigo 37 do Regimento Interno da Casa, delegá-lo ao seu vice, se assim desejar. Segunda razão, ao designar um funcionário para o cumprimento da função de fiscalizar a efetividade do SIC, certamente estar-se-á acrescentando função alheia ao cargo daquele funcionário, passando mesmo a fazer jus a uma gratificação pelo trabalho extraordinário. Todavia, além de se esta terceirização aos deveres da presidente, se está premiado com a possibilidade de gratificação a alguém que supervisionará a prestação de um serviço, enquanto outros funcionários farão, de fato, o trabalho da pesquisa, de reprodução e junção de documentos e, por fim, de elaboração de respostas sem receber nada mais por isso. Julgando impróprio e injusto o que se prevê no artigo 4º, ofereço-lhe a presente emenda e peço análise profunda e imparcial dos nobres colegas, o que, por certo, restará em voto favorável à presente propositura. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. A emenda está em discussão. Vereador Manuel com a palavra.
Senhora presidente, venho à tribuna para falar com os meus nobres pares, pedindo a aprovação desta emenda, e essa particular, não de autoria da comissão, mas de autoria particular, deste que vos falo, venha modificar o artigo 4º do projeto em cheque. No artigo 4º se escrevia: o serviço de informação ao cidadão vinculado à secretaria desta Câmara Municipal, cujo responsável será designado por meio de portaria, compete. Ou seja, a presidente da Câmara iria designar alguém que teria a seguinte competência: orientar, cobrar, fiscalizar a efetividade da prestação de serviço. O dever de orientar, de cobrar, de fiscalizar se as coisas estão sendo feitas a contento, é da presidente da casa. Não é de outro, senão da presidente, que pode delegá-lo ao vice, mas não a um funcionário da casa, que terá que receber para fazer a função que já é do presidente. Então, nós estaríamos sobretaxando aí essa situação. Segundo, neste caso, estaria sendo eleito ou designado uma espécie de supervisor do serviço. Mas e quem faria o serviço? Até agora não tem dizendo quem faria. Então, na minha emenda, eu trago o seguinte: modifique-se as atribuições da pessoa designada como responsável pelo serviço de informação, passando o artigo 4º a ter a seguinte redação. Então, aí vem a nova redação que eu proponho aos senhores e peço a vossa atenção para a leitura. Artigo 4º. Será designado por meio de portaria um funcionário responsável pelo serviço de informação ao cidadão, SIC, competindo a este, com o apoio da secretaria, órgão ao qual o SIC está vinculado. O que compete a esta pessoa? Manter atualizado as divulgações de que trata o artigo 3º desta resolução, receber as solicitações por todos os meios previstos nessa resolução, levar as solicitações recebidas ao conhecimento da presidência, acompanhada de parecer prévio sobre a resposta a ser dada, elaborar as respostas devidas aos questionamentos recebidos, submeter as respostas à análise da presidente da casa e encaminhar as respostas aos solicitados após o despacho da presidência. Parágrafo único. Compete ao presidente da Câmara, nos termos do artigo 25 do regimento interno desta casa, fiscalizar a efetividade na prestação de serviço. Então vejam, senhores, que está com essa emenda colocando os pingos nos is, e cada um no seu devido lugar. Quem tem que realizar é o funcionário designado. Quem tem que verificar se está sendo realizado é a presidente. Agora, eu gostaria, presidente Fabiana, de lembrá-la de que nós temos uma resolução de minha autoria, aprovada por unanimidade nessa casa, em junho desse ano, que trata de algo parecido com isso, que é o envio de tudo que é resolvido aqui, enviar o resumo para as rádios comunitárias, postar nas redes, inclusive no Facebook. Isso até hoje nós não conseguimos cumprir. Não foi cumprido até hoje porque, no momento de aprovação, eu me comprometi com Vossa Excelência que daria um tempo para que isso fosse possível. Mas eu acredito, presidente, que a partir de janeiro seja possível, não é possível dar mais tempo para isso. Então, a partir de janeiro, nós podemos estar fazendo isso. Se juntarmos essas duas coisas, talvez enseje, inclusive, a contratação de uma pessoa responsável por esta área, para que se faça uma cobertura geral, com transparência total do que aqui acontece, informando em todos os meios, inclusive, repito, nas rádios locais, para que o maior número de pessoas tomem conhecimento disso. Mediante ao exposto, peço a aprovação dos nobres colegas para a emenda em questão. Muito obrigado, presidente. Vereador, no caso, nós temos que ter essa pessoa designada, né, através de portaria, que foi o que nós conversamos. Teria que ter um concurso, abrir-se um concurso aqui pela casa, não sei como funciona,
Mas, como eu já falei, eu vou ser muito cautelosa agora. Já agiu com cautela esse primeiro ano e vou ser mais cautelosa ainda. Segundo, ano que vem, período eleitoral, vem corte de receita. Embora a despesa aqui com o Legislativo, despesa com o pessoal está bem abaixo, mas nós recebemos, os meninos, você lembra, Codorna, já um alerta do Tribunal de Contas, para que o próximo ano, não vai, se Deus quiser, não vamos ferir, né? Mas nós temos que estar vendo tudo isso aí. Mas dentro da disponibilidade, aí nós vamos estudar sim, estudar todos juntos aqui, como eu tenho feito aqui na casa, todos nós juntos, chegar a um. O projeto continua em discussão. A emenda, perdão. A emenda continua em discussão, a emenda 2, né? Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à emenda 3, que é pela comissão, né? Emenda 3 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, modificativa ao projeto de lei de resolução número 03/2015 do Legislativo. Dispõe sobre a mudança da redação no artigo 6º do projeto de resolução número 03/2015. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas. Com essa emenda, busca-se oferecer ao artigo uma redação mais direta e específica. O texto original traz os seguintes dizeres. Artigo 6º. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses em que será cobrado o valor necessário ao ressarcimento do custo de serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem, que deverá ser feito na tesouraria do município. Tal qual se apresenta o texto, se tem uma regra universal onde tudo é gratuito, exceto aquilo pelo que se cobra. A obviedade se compromete ainda mais quando os legisladores não especificam em que hipóteses serão cobrados, diferente da Lei Federal do Acesso à Informação, que traz texto muito semelhante ao proposto nessa emenda. Ademais, vejam os senhores que o texto traz a previsão de cobrança pelos serviços e pelos materiais usados para a resposta pretendida. Também não especifica que tipo de serviços poderão e deverão ser cobrados. Quanto aos materiais, embora julguemos desnecessário o ressarcimento, o consideramos legal, porém, com relação aos serviços, perguntamos: se esses serviços foram realizados no âmbito do poder público, com funcionários pagos pelos cofres públicos, dentro do seu horário de trabalho, como se vai cobrar do cidadão pelos mesmos? Por fim, merece destaque o fato de que a Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 82 e 83, trata-se do assunto, inclusive apontando casos de gratuidade, de tal modo que o não acolhimento desses mandamentos da lei maior por parte da lei menor torna-se a infra ilegal perante a supra, o que se remedia com o acréscimo do parágrafo 3º no artigo 6º, como propõe a presente emenda. Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à presente emenda. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Tem mais? Entrou a quarta emenda, né? Essa leitura da justificativa. Emenda número 4, aditiva ao projeto de resolução número 03/2015 do Legislativo, que adiciona-se o inciso 4º e 5º ao artigo 3º do projeto de resolução 03/2015. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas, creio que todos os senhores consideram que é do maior interesse público conhecer as deliberações do plenário desta casa. Por isso, não podemos deixar essa informação de fora da lista das informações espontâneas a serem fornecidas pela SIC. Diante do exposto, solicito a aprovação de vossas excelências a presente propositura. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. A emenda está em discussão. Vereador Manuel com a palavra.
senhora presidente, demais colegas, a minha vinda a essa tribuna é com o máximo respeito aos demais colegas que me parece que não receberam. Todos estão com cópias das emendas, me parece que não tem as cópias aí, né? Então, em respeito aos colegas, para que todos tomem o devido conhecimento do que é que está sendo votado, para a gente votar com consciência plena, eu gostaria de alertá-los ao seguinte: o artigo 3º trata daquilo que deve ser publicado espontaneamente, além daquilo que o povo pedir. Mas espontaneamente seria as competências, as autoridades, os endereços, telefones e horários de funcionamento de atendimento ao público. O registro das despesas. O vereador Edson fez uma questão anteriormente sobre se não teria que pôr também o registro das receitas. Vossa Excelência, assim desejar, apresente subemenda à emenda. E o 3º item diz informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados. Eu acrescento a isso, vereador Fabiano, e gostaria de dar ciência a todos os senhores, que a minha emenda acrescenta que, dentre essas coisas espontaneamente oferecidas à população, a título de informação, acrescente-se também o resumo das deliberações do plenário, com teor das indicações e demais proposituras lidas, discutidas e votadas nesta Casa de Leis. Acrescente-se aquelas informações básicas, também essas, relativas ao que se lê, ao que se vota, ou seja, aos trabalhos do plenário. Muito obrigado e peço o voto de todos os senhores favorável à emenda. Vereador Edson tem uma subemenda para fazer. Eu gostaria aqui, senhora presidente, caros vereadores, de propor uma subemenda aqui, onde está o inciso 2, registro de despesa, que conste registro das receitas e despesas, para que quem for analisar tenha noção da percentual que está sendo gasta, inclusive pelo Legislativo. Coloco a subemenda em discussão. Coloco a subemenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A subemenda foi aprovada por unanimidade, tem que constar. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Primeiro secretário, peço que verifique os pareceres que acompanham o projeto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer ao projeto de resolução número 03/2015. Só a conclusão, vereador, por favor. Foi lido. Pode ser, pessoal. Com a conclusão do voto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, diz o seguinte, que é favorável à tramitação do projeto de resolução em tela nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de dezembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, Edson Maria Luiz Tavares e Ailton Antônio Ferreira. Projeto está em discussão. Senhor presidente, apenas uma questão de correção aqui no artigo 1º, onde está garantido, garantida. Mudar. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de resolução 4 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua justificativa. Projeto de resolução número 004/2015, que acolhe o recurso interposto pelo nobre vereador Edson Luiz Franco, no qual solicita a anulação das sessões extraordinárias
44 e 45 da Câmara Municipal de Vereadores, realizadas no dia 18 de novembro de 2015. Justificativa. Nos termos do artigo 209 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou o recurso interposto pelo vereador Edson Franco contra atos da presidência, julgando parcialmente válidos os argumentos nele contidos de acordo com o que dispõe o parecer sobre o mesmo, que segue em anexo, encontrando razões suficientes para propor ao soberano plenário da Casa que declare nulas as duas sessões conforme pede o recurso. Muito embora reconheça que a maioria dos atos erroneamente praticados nas sessões combatidas se tornaram praxe nesta Casa, reconhece também que a prática de um erro, por mais corriqueiro que se torne, não tem cordão de sanar tais erros e não pode servir de pretexto para que se negue o direito de questionamento de alguém que se sinta lesado, mesmo que em outros momentos tenha o mesmo se calado sobre o assunto. Ressalva, por fim, que a ausência de recurso aos mesmos atos e outros que contrariam o regimento sanaram os possíveis vícios de leis votados em processos de votação anteriores, por entender o silêncio e a passividade dos nobres edis, como reveladora da vontade do plenário, ou pelo menos de sua maioria, com aceitação da realidade por parte dos demais. Todavia, antecipa sua posição contrária a todo e qualquer ato futuro que deixe de cumprir rigorosamente qualquer que seja o preceito legal e em especial emanado do regimento da Casa, mesmo que seja decisão do plenário de se proceder ao contrário. A partir deste precedente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação interporá recurso contra o ato. Não podemos, em nome da comodidade, atropelar o regimento para que, só em momentos que nos interessa, suscitamos o questionamento e fazemos o rito regimental em sua plenitude. O regimento não é apenas uma bússola, é uma própria rota a ser seguida. Vereador, 2 de dezembro de 2015, Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira. O projeto está em discussão. Vou aproveitar que é o momento do projeto. Nós decidimos em várias reuniões entre nós acatar o recurso, já fica convocada. Eu peço que seja encaminhado depois às comissões. Já vai ficar convocada uma sessão, já devem ter os senhores ter sido convocados para a próxima quarta-feira, respeitando o prazo. Não, eu quero deixar. E eu quero pedir aqui encarecidamente que a gente sabe que hoje está sendo a última sessão ordinária, mas que os nobres colegas venham para que a gente solucione esse assunto. Venham, a gente respeita a decisão de cada um, a postura que tiver cada um, o parecer que tiver cada um, mas que venham à sessão para parar com essas coisas, para, como eu falo, brincar de ser criança. Vamos assumir as responsabilidades nossas aqui. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora a palavra livre para explicações pessoais. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença.